Boa noite a todos. Estamos ao vivo, domingo. Domingão com a Ana Paula. Com a Ana Paula. Hoje nós iremos falar da sua vida. Eu vou te contar uma história. E quem sabe você não se identifica com essa história? Quem sabe você não se identifica com essa história e começa a viver a sua história, né? Viver a sua própria realidade, o seu propósito, a sua missão. Hoje a gente vai falar de várias coisas, principalmente do nosso feminino, porque sem ele a gente não consegue grandes coisas aí na vida não. Principalmente se você é mulher, né? Se você é mulher, o feminino, você vai ter que olhar para ele em algum momento da tua vida. E de todo o meu coração, é imprescindível que a gente olhe para esse feminino antes de doer. Porque quando dói, aí a treta é grande, né? Excelente noite para vocês também, amadas. Muito boa noite a todas. Manda live para quem vocês acharem que vai fazer sentido, que hoje a gente vai falar de cura do feminino, vamos falar do nosso propósito, vamos falar, deixa eu ver o que mais, espiritualidade. Não tem como falar de feminino e não falar de espiritualidade. Não tem como falar de mulher prosperar na vida sem ela olhar para a intuição da vida dela. Não tem como hoje uma mulher ser uma empreendedora de sucesso se ela não curar as partes que não deixam que ela chegue até esse sucesso. O que é sucesso? Hoje a gente vai falar de muitas coisas, muitas coisas, porque é necessário, né? Primeiro de tudo, eu quero que vocês escrevam aqui para mim, até mesmo quem assistir depois no gravado, ok? Quero que vocês escrevam o que vocês fazem, qual a profissão de vocês, se vocês são empreendedoras, se vocês são empresárias, se vocês são dona de casa, se vocês cuidam da família, o que vocês fazem, tá? Coloquem aí para mim e também quem assistir no gravado e no YouTube, tá? Coloque, escreve para mim, porque isso me ajuda a mensurar o meu público. É bastante importante isso para Ana Paula, tá? Então vou contar uma historinha para vocês. Essa historinha, ela não é uma historinha, né? É um pedaço aí da minha vida e eu preciso contar isso para vocês entenderem aonde que eu quero levar vocês, né? As mulheres que hoje ficarem comigo aí nesse processo, nesse empreendimento chamado propósito de vida, para onde que a gente vai chegar? Qual é o caminho? Por que eu mudei? Que na verdade eu não mudei, né? As coisas elas vão brotando dentro da gente, a gente vai vivendo essa mudança e aí realmente a gente se transforma e a gente começa a entregar essa transformação para as demais pessoas que estiverem ali conectadas, estiverem linkadas com a nossa própria trajetória de vida, tá? Deixa eu ler aqui. Bom, ó, empreendedora, dona de casa, mãe em tempo integral, isso aí. Marqueteira da Ana Paula, esqueceu de escrever. Não esquece de mim. Eu sou um pouco de tudo. Dona de casa, sou manicure, confeiteira e empreendedora. Ah, que lindo! É isso aí, Rogênia. Muito bom, muito bom. Servidora pública, terapeuta holística, mãe. Muito bom, Mariângela. Muito bom. Vão escrevendo aí. Tem homens na live também, né? E é isso aí. Enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu ver se eu consigo colocar você, Carol, como adicionar um moderador. Pronto. Eu coloquei você como moderadora, Carol. Aí, se você puder fixar para o pessoal que entrar na live, escrever o que faz, né? Qual a função, qual a profissão, tá? Servidora pública aposentada. Ótimo. Então vamos lá.
Durante muito tempo da minha vida, gente, eu passei totalmente desconectada do que eu sou hoje. Totalmente. Quando eu falo totalmente, assim, eu era o vinho e agora, vamos dizer, eu virei a água. Mais ou menos isso, né? Não que eu tô limpa, purificada. Na verdade, ó, tô até de vinho, né? Não, a gente passa por esses processos. Esses processos acontecem na nossa vida, né? Então, lá na minha adolescência, eu olhava para a vida como um todo e eu pensava, cara, nossa, é muita coisa que tem para fazer. Eu posso escolher ser o que eu quiser. E eu vinha de uma família que o meu pai, ele queria, né, que eu fosse veterinária. Minha mãe, ela queria que eu fosse feliz. Então, o meu pai ele falava assim, eu quero que você seja veterinária, mas o que você tem inclinação? Eles não escolheram por mim, eles me deixaram escolher. Então, desde muito nova, eu tive... O meu pai ele teve um papel na minha vida muito importante, o nosso pai tem, né? Um papel na nossa vida muito importante, que é o papel de nos levar para o mundo. O pai, ele impulsiona você. Então, meu pai, ele sempre me impulsionou muito, principalmente quando ele não me validava. Quando eu falava assim, tá bonito, ele falava assim, para de aprontar, você é muito atentada. E aí, durante muito tempo, eu fui calando, eu fui realmente me calando coisas em mim. Então, quando eu virei adolescente, eu tive um boom. A minha mediunidade, ela deu um boom, que eu comecei a ver um monte de coisa, escutar um monte de coisa, e eu pensava assim, cara, a vida é muito louca, porque olha, tem aqui, tem lá, né? Eu pensava, tem aqui, tem lá. Não tem problema, Carol. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo eu colocar. Fixar comentário. Então, eu vi que tinha lá e tinha cá, né? E eu ficava assim, nossa, que doido, né? E aí eu falei assim, bom, eu vou viver o mundo. E aí eu fui viver o mundo. O lá que se lascasse, né? Que na verdade sou eu que me lasquei depois. Então eu fui viver o mundo. Só que eu tinha uma vontade muito grande de ter liberdade. E quando eu falo liberdade, quando você para e pensa em liberdade, o que vem na tua cabeça? Quando você pensa em liberdade, o que vem na tua cabeça? Seja sincero, você tem que ser sincera. Escreve aí pra mim, quando você pensa em liberdade, o que vem na tua cabeça? O que você pensa quando você pensa em liberdade? O que te ajuda a ter liberdade hoje? O quê? Quando você pensa em liberdade. Bom, para eu ter liberdade, o que eu preciso? Sair por aí viajando sozinha. Quando você tem dinheiro, você tem liberdade, você não tem? O dinheiro, ele te proporciona, muitas das vezes, você sair de um emprego que você não quer, para você ter liberdade de você empreender com outras coisas. O dinheiro, ele te traz uma liberdade de você, muitas das vezes, não depender de um homem, né? Poder fazer o que quiser, a hora que quiser. Se não quiser fazer nada, não faz também. É isso. Dinheiro, é isso aí, Flá. Muito bem. Então, dinheiro, eu pensava assim, bom, eu preciso ter dinheiro na vida, né? E aí falei, eu vou começar a trabalhar. Só que eu tinha 15 anos. Eu falava, quem vai me dar um emprego, né? E eu comecei a procurar oportunidades para eu poder trabalhar. E aí eu consegui, eu não sei se na cidade de vocês tem isso, mas eu morava em Ubatuba. E lá em Ubatuba, uma cidade praiana maravilhosa, morei muitos anos da minha vida lá. Lá tinha o que a gente chamava de zona azul, que o carro, para poder estacionar, ele tinha que pagar a zona azul, que era um bilhetinho, né? Que os vendedores da zona azul iam lá, colocavam. E isso.
consegui emprego na Zona Azul, na praia. Na praia. Quando eu contei isso pro meu pai, o que é a primeira coisa que meu pai falou pra mim? Filha minha, não trabalha com isso. Aí eu falei assim, pai, mas eu vou ganhar dinheiro. Ele, não, mas a que preço você ficar na praia vendendo Zona Azul? Aquilo despertou em mim, hoje eu entendo, aquilo despertou em mim um senso de grandiosidade que ficou adormecido. Aquilo despertou em mim um senso de grandiosidade. Onde o meu pai ele fala, ó, eu sei que você quer trabalhar, mas você merece mais do que isso. Aquilo virou uma crença em mim, positiva. Aquilo virou uma crença em mim, positiva. E tava lá essa crença, né? E eu comecei a trabalhar na Zona Azul. Só que o que acontece quando a gente vai se desconectando, né? Independente se eu tinha 15, 16... Quando a mulher ela se desconecta da espiritualidade dela, ela começa só a viver o mundo, a fazeção, ela começa a sofrer. Então, eu comecei a trabalhar na Zona Azul e eu comecei a ganhar dinheiro. E, gente, eu tinha 16 anos. E, às vezes, eu conseguia fazer 50, 75 reais por dia para uma pessoa de 16 anos. Às vezes, eu conseguia fazer 100, 120. Só que eu não tinha uma mentalidade de empreendimento. Então, eu gastava isso numa noitada, né? Eu gastava isso em lanche. Eu ia na loja, eu comprava um monte de roupa da modinha, né? Eu não guardei dinheiro, imagina. Mas eu tinha liberdade, eu podia, né? Queria comprar uma roupa, eu comprava. Queria comprar uma maquiagem, eu comprava. Queria comprar um perfume, porque eu adorava perfume, eu comprava. Então, aos 16 anos, eu já comecei a despertar essa liberdade em mim. E a crença que foi instalada em mim pelo meu pai, de que eu deveria trabalhar com algo maior, ela foi instalada. Esse programinha, ele foi instalado em mim. Só que poderia ter sido o contrário, né? Eu poderia ter arrumado esse emprego e ter achado que a minha vida era aquilo ali mesmo. De eu não ter grandes chances de melhorar e tal. E eu fui crescendo, não digo que amadurecendo, mas fui crescendo. E aí eu decidi que eu iria prestar concurso para aeronáutica. Eu queria ser piloto. Imagina, gente. Eu piloto de avião. E eu fiz prova. Fiz prova na AFA. Fiz cursinho para isso. E aí um dia, uma psicóloga, ela falou assim, por que você tem inclinação para isso? E aí eu não consegui responder isso para ela. Ela falou assim, você não consegue me responder isso? Eu falei, não. Ela falou, da onde que vem esse desejo seu de ser piloto? E aí eu não sabia responder isso para ela. Ela falou assim, vamos fazer um teste de aptidão, né? Aqueles testes vocacionais. Ela falou assim, ó, você não tem vocação nenhuma para isso. Você tem vocação, ela foi me dando, né, uma listagem. Ela falou assim, você tem muita inclinação para professora. Eu olhei e falei assim, professora? Eu falei, não, eu não vou ser professora, porque eu tinha uma crença em relação à professora que hoje, né, gente, hoje aqui a gente faz um estudo. O que eu faço com os meus alunos é um estudo, né? Eu meio que virei uma professora, mas para você ver, né? Naquela época, a professora para mim era o quê? De magistério, de ensino médio que eu via que sofria pra caramba, porque os alunos eram, enfim, se naquela época era do jeito que é, imagina hoje, né? E aí ela falou psicologia. Eu falei, pronto, é isso aí. É psicologia, porque aí eu vou olhar para todos os enredamentos que a minha família tem, eu tenho, porque eu preciso me curar, porque eu tinha um monte de cacetada que eu não olhava, né? Que eu não olhava. E aí, enfim, fui fazer psicologia. Queria ser piloto de avião, gente. Eu fui fazer psicologia, graças a Deus. A psicologia, ela não libertou a minha mente, muito pelo contrário. A psicologia, ela enredou a Ana Paula em um contexto de terapia, né? Muito diferente do que eu vivo hoje. Muito diferente. Tanto que hoje eu não me intitulo mais.
Sou psicóloga, né? Fiz psicologia, sou psicóloga, não tem como eu abafar isso aqui, né? Existe dentro de mim. Mas hoje eu não falo mais que eu sou nem terapeuta. Hoje eu falo que eu sou mentora de empreendedoras que querem ter sucesso na vida. Então, por que eu tô contando essa história para vocês? Porque muitas das vezes a gente tem crença que a gente não sabe, mas que são crenças positivas, que podem nos ajudar. E é óbvio que a gente tem crença também que não é, né? E depois de ter feito várias desprogramações de coisas negativas, um dia eu me lembrei do meu pai falando isso para mim. Do meu pai falando assim, filha minha merece coisa melhor do que isso. Então ali ele implantou em mim um senso de grandiosidade. Esse senso de grandiosidade, ele está muito ativado aqui hoje em mim. Mas não no sentido da arrogância, não no sentido de me desconectar da minha essência. Não. Mas da gente ser realmente o potencial de mulher que nós podemos ser. A mulher, ela foi se desconectando da sua parte mais generosa, da sua parte mais curativa, que é a sua espiritualidade. As mulheres hoje, elas não têm tempo, muitas das vezes, para olhar para aquilo que as nutre, que é a sua energia feminina. As mulheres, elas tendem a ir para a energia masculina, da fazeção, porque elas querem se bancar no mundo para bater de ombro com o homem. Agora, gente, em que momento que isso para a mulher é vantajoso? Porque a mulher, ela acorda, ela tem que dar conta do trabalho dela fora, né? Se é uma empreendedora ou se é uma CLT, ela tem que dar conta do trabalho dela fora de casa. E aí ela chega em casa, ela tem o marido, ela tem os filhos e ela tem a casa. E ela quer dar conta de tudo isso, porque são direitos iguais. Aonde que isso é direito igual para a mulher? A mulher tá exausta, a mulher tá adoecendo, gente. Aonde isso? Aonde? Em que momento que isso foi normalizado? Que a mulher deixou isso acontecer? Esse bendito desse feminismo, para não falar maldito. Você entende que isso está drenando a nossa chance do potencial? Não tem problema nenhum a mulher trabalhar fora, gente. Eu trabalhei fora a vida toda. Hoje eu entendo que eu posso empreender com leveza. Hoje eu entendo que eu posso empreender com o meu feminino e não ficar suando, não ficar na labuta. A vida é uma batalha, a vida é difícil, a vida é penosa. Ai, nossa, vamos pra luta hoje, né? Não! Olha o quanto de oportunidade que tem o mundo. Olha o quanto de coisas você pode fazer enquanto mulher. E sorrindo, sem estar na exaustão. É muita discrepância, gente. Como conciliar? Eis a questão. Letícia, o que hoje é importante para você? Porque muitas das vezes você não vai ter que conciliar, você não vai conseguir conciliar. Se você hoje tenta conciliar aquilo que é impossível, você vai estar na exaustão. Você tem que entender o que é importante para você hoje. O que é realmente importante para você hoje? Hoje, para mim, é importante a minha família. Então, vai cuidar da sua família. Ah, mas eu não consigo, porque o dinheiro que eu trago para casa também é muito importante. Então, tá na hora de você empreender. Eu falo muito isso, gente. A mulher que sabe empreender, ela não fica cansada. Ela vai usar o tempo dela para ela empreender. No começo, sim, você vai ter que dar um gás ali, né? Você vai ter que dar um gás, principalmente prestadoras de serviço. Até você ter uma clientela, terapeutas, enfim, pessoas que cuidam aí da parte digital, você vai ter que dar um gás até você crescer. Mas depois a tendência é você ter mais tempo. É você ter mais tempo. Eu vou contar um pedaço de uma, né? A gente tem várias histórias aí no nosso cronograma de vida, mas eu vou te contar uma outra história. Eu trabalhei durante muito tempo em empresa. Durante muito tempo mesmo. Na faculdade eu já consegui estágio. Então eu já fui trabalhar em uma multinacional. Eu nem tinha me formado ainda, eu já era analista. Analista de recursos humanos numa multinacional. E aí eu comecei a trabalhar. E aí virei
a capricorniana que trabalhava, né? Trabalhava até 9 horas da noite, não sei o quê. Eu fui morar no Rio, comecei a trabalhar no Rio, aí comecei a trabalhar. Chegava em casa 8, 9 horas da noite, só pra dormir. E aí no outro dia acordava 5 horas da manhã. E eu falava assim, não é possível, isso aqui não é só isso a vida, não é. Onde que tá errado isso? O que tá certo que eu não tô vendo? Porque o de errado eu já identifiquei. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tinha dinheiro, gente. Eu trabalhava igual uma louca, eu não tinha dinheiro. Como que você trabalha igual um louco e não tem dinheiro? E aí, comecei a olhar. Ó, presta atenção. Comecei a olhar para o espiritual. Eu acho que a espiritualidade naquele momento baixou, bateu palma, bateu tambor. Falei, até que enfim. Nossa, fizeram ali uma missa comigo. Quando eu falei, agora vou olhar para minha espiritualidade. Eu comecei a olhar para essa espiritualidade que nunca teve fora de mim. Eu estava desconectada. Quando a gente desconecta da alma, gente, que é o que acontece com a mulher, a vida dela descaceta. Essa que é a verdade. Não tem como eu falar outra coisa. A vida descaceta, ela descarrilha, você vira um maluco, entendeu? Você fica na exaustão, é tudo muito difícil. E aí, comecei a olhar para a espiritualidade, comecei a meditar, e aí entrei numas ilusões loucas, né? Todo mundo entra. Quando começa a despertar, entra numas ilusões loucas. E depois você vai se assentando, e aí você começa a curar. Você começa a curar um monte de coisa que você precisa curar. Do seu feminino, você olha para esse masculino exacerbado que você tá, você olha para toda a situação familiar que você tá enredado. Você começa a olhar com tudo. Mulherada que tá entrando na live, escreve para mim, com o que você trabalha? Você é empreendedora, você é empresária, com o que você trabalha? Escreve aí para mim. Vamos fazer um network hoje. Com o que você trabalha, mulher? Você empreende? Você trabalha de casa? Me conta. Então, eu comecei a trabalhar muito. Aí veio a pandemia. E aí, quando entrou a pandemia, a minha vida mudou. Eu olhei para a pandemia com uma oportunidade que para mim era um sonho. Tem muita gente que vai falar assim, nossa, que louca, todo mundo morrendo e ela lá. Não, gente, cada um vive a realidade que merece viver, tá? Essa que é a verdade. Então, quando eu olhei para a pandemia, eu falei assim, agora eu vou viver. Agora eu vou fazer tudo aquilo que eu não tinha tempo. Eu falei, eu vou estudar, eu vou meditar, eu vou acordar, eu vou me alimentar melhor do que eu já me alimentava. Foi exatamente isso que eu vivi na pandemia. Estudei, dormi melhor, acordei melhor, malhei em casa, fiquei no meu peso ideal. Tudo melhorou para mim. Porque eu comecei a ter tempo para o espiritual, para Ana Paula mulher, para Ana Paula feminina. Eu comecei a sair daquela Ana Paula louca, fazedora, que estava lá no masculino, naquela energia yang, estourando, sem dinheiro. E aí eu comecei a ver que eu estava tendo dinheiro. E eu comecei a atender à noite como terapeuta holística. Comecei a atender, eu trabalhava de dia, à noite eu atendia. E aí eu comecei a ganhar dinheiro. Eu falei, gente, por que eu não olhei para esse meu lado espiritual e feminino antes? Passei por tudo aquilo que passei, né? Sofri, enfim, foi tudo muito pesado, foi. Gente, vocês não têm ideia do quanto que foi pesado. As coisas aradas que eu me enfiava, foi muito. Muito, 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 muito. Ó, sou advogada, sou terapeuta. Então, quando eu decidi verdadeiramente acreditar no meu propósito, eu acho que a espiritualidade chegou, fez de novo, uhul, bater tambor, fizeram festa. Eu acho que eles pensaram assim, até que enfim tomou vergonha, né? Tomou coragem, tomou confiança. Só que não é aquela coisa, não é do dia pra noite, né? Não é de um papum. Foi papo de gerar muita confiança, gerar muita coragem,
aumentar minha barra de merecimento, limpar as cacas que tinha que limpar para poder realizar aquilo que queria. Então, num belo de um dia, vou contar essa história um outro dia para vocês com mais detalhes. A empresa chegou, me ofereceu lá um cargo maior, um salário maior, e eu falei, não quero. Eu saí da empresa. Eu virei terapeuta. Eu virei terapeuta e assim, gente, foi lindo. É lindo. Foi muito bonito. Foi a coisa mais enriquecedora que eu vivi em toda a minha vida. Foi atender as mulheres que eu atendia, os homens também. Tudo aquilo começou a criar dentro de mim algo muito maior. Lembra do meu pai lá? O senso de grandeza, né? Começou a criar algo maior. E eu falava assim, eu mereço viver algo maior com essas mulheres, só que eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu não consigo entender o que é. E eu sou um coração ensinável, a espiritualidade sabe disso. E eu falei assim, no momento certo, na hora certa, as coisas vão acontecer. Vai brotar em mim aquilo que precisa ser brotado. Então, eu comecei a ver que as mulheres, elas tinham um potencial gigantesco. Eu comecei a perceber que as mulheres, elas tinham algo para entregar para o mundo, que era algo maravilhoso, algo de cura, algo de um cofre sagrado que ela não conseguia acessar. Né? Ali tem um tesouro, e ela não conseguia acessar esse tesouro. E como eu estava acessando o meu tesouro, eu falava assim, nossa, é muito bonito, eu posso ajudar essas mulheres. E aí eu comecei a tratar o meu feminino, comecei a olhar para as coisas que a gente precisa. A mãe, se você não olha para a mãe, como que você vai curar o feminino? Não tem como, não tem como. A sua figura de feminino é a sua mãe. Depois você vai criando a sua figura de feminino. Mas a sua primeira figura é a tua mãe. Então, como que foi essa figura de mãe quando você era criança? Era a mãe que era o pai? A sua figura de feminino, ela está deturpada. A lente pela qual você enxerga hoje o feminino, ela precisa ser mudada. Sua mãe era uma mulher muito dependente emocional? Isso também faz com que você tenha um feminino desequilibrado. Então, precisa olhar para essa mãe, né? Para a mãe nossa. Então, quando eu comecei a trazer essa vontade dentro do meu coração, eu não entendia como que isso ia funcionar, né? E aí, como tudo na vida são processos e não tem como a gente aprender se a gente não passa pelo processo, por isso que eu falo para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, né? Viva o processo sem pressa, porque é o processo que te ensina. Sem o processo, você não tem know-how, você não tem conhecimento para mudar, para fazer a transformação que você precisa. Então, o processo que eu passei, ele foi um processo de autocura muito grande das minhas emoções, do meu enredo familiar, do meu espiritual, porque eu achava que eu tinha que escolher algo voltado para a espiritualidade para poder honrar a minha mediunidade. E não, é o meu feminino. É o feminino hoje, curado, que a gente consegue escutar a nossa intuição. A mulher que ela tá brigada com o feminino, ela tem dificuldade de escutar a própria intuição dela. Ela não acredita. Ela não acredita nas vozes do coração. E todas nós escutamos essas vozes. Seja sincero, você escuta ou não escuta? É que você não dá atenção, porque você não tem tempo, porque você tá na fazeção. Você tá no eu fazedora. Então, quando a gente tá nesse eu fazedora, tudo fica muito exausto, muito difícil, muito pesado, né? A mulher, ela tende a realmente entrar num processo de frustração muito grande. E aí, quando ela entra nesse processo de frustração, é onde muitas das vezes ela entra nas crises. E as crises, elas nada mais são do que, tá na hora de você olhar para isso. Até as crises que eu tenho hoje, gente, eu olho com uma amorosidade muito grande, porque eu sei que vem para me ensinar. Quando você entende que tudo que acontece para o seu bem, para te ensinar, quando você para de ver as coisas, porque o ser humano, ele é catequizado a ver tudo de uma lente negativa. A gente
é moldado, programado a ver tudo como um problema. Quando você passa a aceitar as situações da sua vida com dignidade, não existe mais problema. Existe você se equilibrando com aquela situação. Anota isso. Isso vai fazer sentido para você em algum momento. Porque para mim fez em vários. Então, quando... Ó, Carol, não confia na voz interior. Sim, quantas mulheres não confiam nessa voz interior? E quando você deixa de escutar essa voz interior, você está deixando de escutar a sua ancestralidade, a sua força, o seu feminino, a sua espiritualidade, a sua mediunidade, aquilo que te difere. Pessoas que escutam a voz interior geram confiança. E quando você tem confiança, você está na frente de milhares de pessoas. Porque o mundo hoje ele não tem confiança. As pessoas que têm confiança, vocês podem perceber, elas estão aqui, ó, na tela, ensinando para as outras pessoas. Porque elas entenderam que prosperidade é isso. Eu escutei do meu mentor uma coisa que eu achei maravilhoso, né? Que fez todo sentido nesse processo que eu tô passando. Porque eu tive, gente, foi um luto viver a Ana terapeuta indo embora, para a Ana mentora, empresária chegar. Foi um luto, eu vivi esse luto. Eu pensava assim, nossa, mas e agora? E agora? E aí vem a espiritualidade e fala, quando a roupa tá velha, o que você faz? Você doa essa roupa ou você queima essa roupa e você compra uma roupa nova. Tá na hora de você comprar roupas novas. É a mudança, a transformação. E eu sonhava com isso, gente, de todas as formas que vocês possam imaginar, com essa mudança, né? Então, quando eu fui me despedindo da Ana, terapeuta, e fui entrando realmente na energia da Ana, empresária, da Ana, mentora de mulheres empresárias, de empreendedoras, eu comecei a ver a oportunidade de ajudar a curar o feminino dessas mulheres. Porque hoje, se você tem um negócio, a alma do teu negócio é o seu feminino. Se você não acredita nisso, prosperar para você vai ser difícil. Vai ser difícil. Porque a energia da mulher é de multiplicação. Se você não está usando essa energia com sabedoria, vai ser pesado para você. Você vai se sentir incapaz, você vai se sentir frustrada, você vai se sentir de diversas formas. Você vai estar olhando assim, cara, para que eu tô fazendo isso? Por que eu não tô vendendo miçanga na praia? Queria estar vendendo miçanga, porque para mim isso aqui já não faz mais sentido. E mulheres que muitas das vezes empreendem naquilo que elas querem, naquilo que elas gostam, né? Quantas terapeutas aí eu não conheço, gente, que não conseguem fazer dinheiro? Por quê? Porque tá com a dificuldade de olhar para o feminino. Então, quando eu fui criar, né? Eu ainda tô criando o meu método. Tô criando porque, assim, agora vai ser muito diferente, né? Antes era totalmente um método terapêutico, agora é um método de transformação para essas mulheres. Essas mulheres vão sair querendo fazer dinheiro. E mulher faz dinheiro, não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é a criança. A criança fica ali querendo receber algo. A mulher, ela não ganha, gente. A mulher, ela faz dinheiro. A mulher adulta. Mas enquanto a criança ferida não der espaço para a adulta prosperar, vai ser difícil. E aí foi quando eu comecei a ver que, assim, eu como terapeuta, eu tinha uma agenda muito cheia. A minha agenda era muito cheia, gente. Eu atendia mais de 20 pessoas por semana. Era uma coisa, assim, eu tava começando a ficar cansada. E eu falava, não tem que ser assim. E eram atendimentos que não eram em grupo, eram atendimentos individuais. Eu aprendi muito, 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 muito. Mas quando você entende que o ensinar, o relembrar, até Jesus não ensinava para um ou dois, era para multidão, você fala assim, cara, eu tenho que estar nesse rolê aí.
É onde eu falei, onde destravou em mim. Eu falei, não, agora vai ser com grupos, com mulheres que querem empreender, que já empreendem, que já têm o seu negócio, mas que por causa de confiança, por causa de merecimento, de coragem, muitas das vezes por causa da desconexão com o feminino, essas mulheres elas não conseguem ter a liberdade que elas podem ter. O prestar serviço na internet, gente, o estar no digital, ele te traz uma liberdade. O dinheiro te traz uma liberdade. Não é que o dinheiro liberta, não. O que liberta é a nossa consciência, o nosso coração. Mas o dinheiro, ele te traz uma oportunidade de tudo aquilo que a gente falou no começo da live, de você ter experiências, de você poder escolher entre uma coisa e outra. Só que eu precisei passar por todos esses processos para eu entender isso e não virar uma arrogante maloqueira que usa o dinheiro como algo ruim. É assim. A gente cria virtudes para poder prosperar na vida. E eu sou muito grata por ter passado necessidade, por ter passado tudo que eu passei, gente. Eu sou muito grata, muito, muito. Porque foi o processo que me ensinou e está me ensinando ainda. Então hoje, a minha missão com vocês aí é o de cura, cura do feminino. É o espiritual, é olhar para esse espiritual e dizer: amém, eu sou esse espírito, eu sou esse espiritual. A minha energia é essa. É isso aí que eu sou. Nunca foi fora disso. Eu só estive desconectada. E a prosperidade. Eu realmente me entender como merecedora de receber a prosperidade, que é minha por direito. Você acha que Deus, a fonte, o Criador, o nome, né, que você quiser dar, você acha que ele iria colocar você aqui para você viver num sofrimento eterno? Que pai é esse, gente? Se você tem filho, você sabe, você não vai querer seu filho num sofrimento eterno. Tá tudo aí dentro de você. A mulher, ela tem um cofre sagrado dentro dela. É como se fosse um manual. Tudo isso que eu tô falando para vocês é um manualzinho. E aí eu escuto do meu mentor o seguinte: até Jesus falava para a multidão. Você tá no seu direito de querer falar para um monte de mulheres e ajudar esse monte de mulheres. Prestem atenção em uma coisa no que eu vou falar para vocês. Eu vou pedir para fazer um recorte disso que eu vou falar agora, tá? Mulher, abra o seu coração para escutar essa mensagem que eu vou passar para você agora. As mulheres, elas vêm de uma castração da sua energia, da sua confiança, de milhares e milhares e milhares de anos. Hoje, nós temos permissão para prosperar. Quando nós ganhamos dinheiro, nós estamos libertando a nossa energia. A mulher hoje que consegue fazer dinheiro e ajudar a sua família, ajudar as demais famílias, essas mulheres, elas estão ajudando a libertar, a liberar toda uma cadeia, romper toda uma cadeia de sofrimento feminino. Quando eu consigo ajudar uma mulher a ela sentir confiança, ela ter coragem, ela sentir, ela viver o merecimento do que é fazer dinheiro, do que é ela ter condições de fazer escolhas, eu tô ajudando essa mulher a se libertar. E isso liberta o mundo. Sabe por que isso liberta o mundo? Porque as mulheres foram presas desde sempre. Presas nos seus dons, nas suas vontades, naquilo que elas gostariam de falar. Você ainda sente isso? Essa prisão? Porque muitas de nós ainda sentimos. Só que essa prisão hoje, ela tá aqui, ó. Na mente. A mentalidade da mulher aprisiona ela. Tá na hora de romper essa cadeia de aprisionamento. Tá na hora de romper
de quebrar essas correntes e a mulher realmente poder ser tudo aquilo que ela precisa ser, tudo aquilo que ela nasceu para ser. Se eu quero ser dona de casa, eu vou ser dona de casa. Se eu quero cuidar de 10 filhos que eu tenho, eu vou cuidar de 10 filhos que eu tenho. Só que você precisa ter essa permissão, e essa permissão não é o fora que te dá, é você mesmo. Essa foi a minha postagem de hoje. Você se permite? Tudo é permissão. Prosperar tá permitido, gente. Se você não tá prosperando, é porque você não tá olhando para você, para sua meta, para aquilo que você precisa. Tudo que hoje eu vou começar a entregar para vocês, né, a partir de agora, vai ser realmente para ajudar vocês a destravarem o eu empreendedor de vocês. De vocês olharem assim, cara, eu tenho várias coisas para entregar para a vida. Não vou ajudar aquelas que hoje ainda não sabem, né, com o que quer empreender, aí não dá. São pessoas que já sabem, né, já estão ali trilhando o caminho. Mas ainda tem as travas do merecimento, da não confiança. Então essas mulheres, elas cola comigo que vocês vão ter muitos insights. Tudo que a gente fizer agora para entregar para vocês é realmente no sentido de ajudar a libertar vocês ganharem mais dinheiro, ganhar mais liberdade, mais posicionamento. E posicionamento, gente, na mulher é com amorosidade. Não é com dureza. Não é querendo ficar ombro a ombro com o homem. Não, gente. Não. O feminino não é isso. O feminino é cura. Você entende isso? Que o feminino é cura? Mulher, quando engravida, ela é curada. O útero é um local de cura. A mulher, ela pragueja até a menstruação que ela tem. Para você ver o tamanho do sofrimento que essa mulher tá. Porque quando ela menstrua, ela que saco. Ela não entende o que ela tá fazendo, gente. Porque ela tá tão desconectada do feminino dela, que ela não entende o que significa o ciclo dela. Ela nem sabe usar esse ciclo a favor. Hoje eu não faço nenhum lançamento, eu não crio nada se eu não tiver com a minha tabelinha. Eu sei o dia que eu vou lançar produto, que eu vou lançar mentoria, que eu vou lançar as coisas. Eu não vou lançar nada num pré-menstrual, que a minha energia tá baixa, ou menstruada, que a minha energia também tá baixa. Eu tô renovando coisas, eu tô liberando coisas, meu corpo ele tá trabalhando muito. A mulher, ela não consegue, ela pragueja aquilo que é dela. Aquilo que era para ela olhar como a coisa mais natural do mundo, a coisa mais sagrada do mundo. A mulher não consegue olhar para isso dessa forma, porque o feminino dela tá muito ferido. Precisa fazer muita cura. Muita. E eu tive que fazer muita cura em mim para eu conseguir chegar e falar isso para vocês hoje. Muita. Porque até anos atrás, nem menstrual eu estava menstruando mais, porque eu ficava emendando uma cartela de remédio na outra. Imagina. Sabe o que eu estava fazendo quando eu fazia isso? Eu estava me desconectando da minha força, do meu potencial. É isso. A gente é doutrinado no mundo de hoje a fazer esse tipo de coisa, como a coisa mais normal do mundo, e não é normal. Não é. Só que nem todo mundo tem coragem de vir falar essas coisas para vocês. Sua vida é o seu maior propósito. Se você não olha para sua vida, você não vai viver seu propósito. Não vai. Não tem como. É preciso, é necessário olhar para o seu propósito. Eu vou lançar um grupo onde eu vou ministrar um encontro totalmente gratuito, tá? Para mulheres que já são empresárias, mulheres que já empreendem, tá? A gente vai falar muito sobre os arquétipos da mulher, os arquétipos que a gente vive que não são bons, as máscaras que a gente utiliza, né? A de boazinha ou a mulher vítima, né? Essas máscaras não te permitem ganhar dinheiro,
tá? Entre milhares de outras coisas que eu vou citar ali nessa nossa reunião secreta, tá? Vai ser uma reunião secreta somente para mulheres que realmente empreendem. Para entrar nesse grupo, porque vai ser uma sessão, vai ser um encontro gratuito. Para entrar nessa sessão, a gente vai aplicar um formulário, tá? Esse formulário eu vou disponibilizar para vocês essa semana. Então, vocês olhem os stories essa semana e vai ter várias outras coisas nos stories. Então, vocês olhem. Preencham o formulário que a gente vai fazer a capacitação dessas mulheres para poderem participar dessa sessão secreta comigo, tá? Porque a intenção agora é destravar, gente. É destravar aquilo que está bloqueando você de prosperar, de fazer mais dinheiro, de ser mais bem-sucedida, porque você merece tudo isso. Se aí dentro do seu coração você acha que você não merece, aqui é o seu lugar, é aqui que você tem que estar mesmo. Porque a gente vai te ajudar a você sair desse enredo, desse enrosco, que são as crenças que a nossa mente ela cria, tá bom? Eu espero que essa live tenha feito sentido pro teu coração. Quem assistir no gravado, coloca com o que você trabalha, tá? E se você não conseguir ver o formulário em algum local, manda no direct pra gente que a gente manda o formulário para você preencher, tá bom, mulher? Vamos agora ser próspera, que é o que a gente merece, é o que a gente nasceu para ser, porque isso liberta, isso nos libera e a gente precisa entender que a gente tem permissão para isso, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem bem na paz, na luz, no amor. Gratidão a todas vocês também, tá bom? Um beijo.